bom dia, irmãos e irmãs. Cumprimento vocês com a doce paz do Senhor Jesus nesta manhã de domingo. Mas também em qualquer horário que você estiver vendo este vídeo, que Deus possa estar abençoando o seu coração, que Ele vá ao encontro das suas necessidades e você seja edificado. Estamos dando prosseguimento ao nosso novo tema, Heróis Improváveis. Na semana passada nós vimos o exemplo de Raabe, uma prostituta de reputação duvidosa. E nós vimos como Deus usou esta mulher e ela se torna uma heroína para o povo de Israel, quando ela acolhe os espias, os esconde em sua casa e depois ela também é salva, junto com o povo de Israel, se livrando da grande destruição que foi feita à sua cidade Jericó, ela e toda a sua família. E hoje, dando prosseguimento ao nosso tema, nós temos a nossa segunda lição, que vai falar de Baraque, um líder inseguro. E nós vamos ver que o texto de Baraque está em Juízes 4, de 1 a 9. E nós vamos comentar e ler esse texto básico daqui a pouquinho. Antes disso, eu te convido a orar para que Deus nos use como instrumento de edificação para a sua vida. Vamos orar? Pai amoroso, querido Deus, nesta manhã ou em qualquer horário que alguém estiver vendo esse vídeo, nós te damos graças e te pedimos que a pessoa seja abençoada na sua vida espiritual, que a grande lição da vida de Baraque possa falar ao seu coração neste momento. Ó Deus, nos usa como instrumento de unção, de poder e de transmissão da tua palavra. Abençoe a nossa vida, abençoe o nosso ministério de ensino, Pai, para que nós possamos prosseguir com alegria, levando a palavra do Senhor adiante. Nós te clamamos que seja com aqueles que não estão podendo frequentar um estudo bíblico presencialmente, que esse estudo bíblico realmente seja positivo, seja edificante na vida destas pessoas. Muito obrigado, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o nosso texto básico que se encontra em Juízes, no capítulo 4, os versículos de 1 a 9. Te convido a ler comigo. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros, com a sua multidão, e o darei em tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Que Deus nos abençoe no estudo desta palavra. Amém. Queridos, Baraque foi um líder militar da tribo de Naphtali, que viveu no período dos juízes em Israel. Esse período é o período em que Deus governa através de homens que não tem, essa palavra juiz não tem o mesmo sentido de hoje. Esse juiz magistrado nos dias de hoje, ele é um libertador, um guerreiro que vai lutar pelo povo no período da conquista da terra de Canaã até a instituição da monarquia. E Baraque foi conclamado por Débora para liderar as tribos do norte de Israel contra a opressão estrangeira. Seu nome significa relâmpago, do original Baraque.
Débora atuou como juíza e profetisa em Israel durante o período dos juízes, aproximadamente no século 12 a.C., 1125 a.C., aproximadamente. Ela liderou o povo após a morte de Josué. Foi a quarta juíza e a única mulher a ter este cargo na Bíblia, conhecida como mãe em Israel. Atendia o povo sobre uma palmeira entre Ramá e Betel, transmitindo ordens divinas e julgando questões. Que interessante, né? O escritório de Débora era muito especial, ficava embaixo de uma palmeira. Nos dias de Baraque, após a morte do juiz Eude, os israelitas novamente tinham tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Então, por causa de sua desobediência, Deus os entregou nas mãos de Jabim, um rei cananeu que reinava em Azor. Era um período difícil em Israel. O povo tinha se rebelado contra Deus e, como tinha avisado, Deus permitiu que os inimigos os oprimissem e os atacassem. Era aquele período, né, que o povo estava em plena conquista das terras de Canaã, que seriam mais tarde, né, o país de Israel. Então nós vamos ver que muitas vezes eles se amedrontavam, eles se rebelavam, eles saíam daquilo que Deus tinha para eles e aí eles eram disciplinados por Deus. Deus os entregou nas mãos do rei cananeu Jabim. E o general deste rei era um homem cruel chamado Sísera. Ele liderava um grande exército que tinha 900 carros de guerra com foices de ferro. Isso era um tremendo apogeu, né, de conquistas, de ferramentas e de armas bélicas daquela época. Por 20 anos, o exército de Sísera espalhou o medo na terra de Israel. Parece que quando atacavam uma cidade, eles tinham o costume de capturar as mulheres jovens e estuprá-las. Olha como essa coisa vem de longe, essa violência, né? Por causa disso, reinava o terror e as estradas e vilarejos ficavam vazios. Poucos israelitas tinham armas para se defender. Então, depois de 20 anos vivendo sob a dura opressão de Jabim, os israelitas clamaram ao Senhor. Naquele tempo, a profetisa Débora julgava a causa dos israelitas em Efraim. E Débora mandou chamar a Baraque, filho de Abinoam, e lhe disse que Deus o havia escolhido para derrotar o exército de Sísera. Imagine, irmãos, Deus revelando isso a uma pessoa, você que vai vencer esse exército poderoso. Segundo a ordem do Senhor, Baraque deveria reunir um exército dentre os homens das tribos de Naftali e Zebulon e levá-lo ao monte Tabor. Isso está lá em Juízes, no capítulo 4, versículo 6. Dali, eles partiriam para o ribeiro Quizon, que ficava ao sopé do monte Tabor. Apesar do poder militar do exército comandado por Sísera, Baraque não deveria temê-lo, pois o próprio Deus entregaria Sísera e seu exército inimigo em sua mão. Olha bem como que o coração de Baraque devia estar naquele momento, né? Deus falando que ia entregar esse exército nas suas mãos. Baraque concordou em fazer tudo aquilo, mas desde que Débora o acompanhasse. Isso é tão especial, esse lance aí da palavra de Deus em Juízes, né? Ele literalmente disse a Débora, se fores comigo eu irei, porém se não fores comigo, não irei. Olha a importância, né, de Débora nesse momento lá para Israel. Débora representava a voz de Deus para aquele povo, a transmissão de Deus, a segurança de Deus para Baraque. Então ele fala que se ela não for, ele não irá executar esses planos, porque a confiança dele está minada em si mesmo. Por isso que nós chamamos Baraque de líder indeciso, ou líder inseguro, porque nesse momento ele balançou. Ele precisava da presença da profetisa com ele, para que ele pudesse ter coragem de fazer o que Deus estava pedindo. O que fica claro é que Baraque acreditava que a missão para a qual ele havia sido designado era suicida. Além do exército liderado por Sísera ser muito poderoso, e o Monte Tabor não parecia um local muito adequado para reunir uma força militar. Aos olhos humanos, o exército dos filhos de Israel poderia ser facilmente cercado e destruído ali. Este era o pensamento
que povoava a mente de Baraque naquele momento. Mas Baraque recebeu uma designação divina através de Débora para ser o libertador do seu povo do jugo desse cruel Jabim. Mas ele acabou duvidando da eficácia do plano a qual havia sido designado a executar. Então Débora lhe avisou que o acompanharia na batalha, porém não seria dele a honra de abater Sísera. Deus havia de entregar a vida do comandante-chefe do exército inimigo nas mãos de uma mulher, e não vai ser Débora. Tudo que o Senhor havia falado por intermédio de Débora aconteceu. O exército de Sísera acabou massacrado devido a uma clara intervenção divina. O ribeiro Quisson passava boa parte do ano com um volume de água bem pequeno, mas naquele dia Deus enviou chuvas violentas que provocaram uma súbita inundação no ribeiro. Os temidos carros de ferro do exército adversário acabaram ficando atolados e tornaram-se inúteis. Então, sob o ataque israelita, os cananeus procuraram fugir aterrorizados, mas todos foram mortos ao fio da espada. E Sísera, o comandante do exército, também se empenhou em fugir. Como seu carro estava mobilizado, ele teve de escapar como? A pé. O próprio Baraque perseguiu os inimigos fugitivos, mas dentre todos, Sísera foi justamente aquele que ele não conseguiu capturar. O general cananeu buscou refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael, esposa de Eber. Como ele estava muito cansado, Sísera caiu em profundo sono. Então Jael pegou uma estaca e um martelo e lhe cravou na cabeça. Juízes 4, 21. Então a cabeça de Sísera é entregue ao povo de Israel através dessa corajosa mulher chamada Jael. Uma atitude assim era extremamente incomum, e morrer pelas mãos de uma mulher era considerado vergonhoso naquela época. Mas foi desta forma que a palavra do Senhor a Baraque foi cumprida. Uma mulher teve sucesso naquilo que ele deveria fazer. Mas a dupla Baraque e Débora, ou Débora e Baraque, obteve sucesso e Israel ficou em paz por 40 anos depois deste evento. Estavam unidos no mesmo propósito: força e fé, coragem e submissão. Olha que exemplo maravilhoso de parceria, né? De algo que deu certo, porque ambos entenderam que precisavam um do outro. É verdade que em dado momento, Baraque se mostrou vacilante na fé. Ele teve medo de enfrentar sozinho o perigo de uma batalha contra um exército mais poderoso. Ao pedir a companhia de Débora, parece que ele estava buscando algo palpável que lhe encorajasse na certeza daquilo que os olhos não veem. Ele estava enfrentando uma crise de fé. Quem nunca, irmãos, passou por momentos assim? De vacilo, de dúvidas, de incertezas, de críticas, de desânimo. Baraque também. Por isso que a gente diz que aqueles heróis da fé mencionados lá na galeria dos heróis em Hebreus não são pessoas especiais, extraordinárias, são pessoas comuns como nós. Eles também tinham seus momentos, né, de dificuldade, seus momentos de fraqueza, seus momentos de incerteza. Contudo, o nome de Baraque é citado nesta galeria entre os heróis da fé em Hebreus 11. Isso é uma prova de que os grandes homens de Deus do passado, que demonstraram ter uma fé inabalável no Senhor, como eu disse, não eram perfeitos. Baraque foi punido justamente por essa sua falta de fé. Porém, evidentemente, Baraque superou suas crises e se achou incluído entre os grandes personagens do passado, conforme Samuel 12, 11. Sem dúvida, a história de Baraque serve de estímulo a todos nós, e por isso ele foi lembrado pelo escritor de Hebreus. Talvez muitos não conheçam essa história ainda. É uma história do Antigo Testamento que se encontra no livro de Juízes, mas é um exemplo deixado para as nossas vidas. Haverá momentos de incerteza em nossas vidas. Haverá momentos de dúvidas, de achar que você não é capaz. Mas lembre-se, Deus transforma pessoas simples e frágeis em heróis improváveis.
nós estamos caminhando para as considerações finais. A história de Baraque é contada em Juízes 4 e ela se completa com o canto de Débora em Juízes 5, no qual ela louva a Deus por ter livrado o seu povo dos seus inimigos. Vale a pena você procurar Juízes 5 e ler o maravilhoso poema de louvor a Deus que Débora entoa depois dessa vitória. Então, após 20 anos de circunstâncias insuportáveis, os israelitas finalmente clamaram por auxílio ao Senhor. Mas Deus deveria ser o primeiro a buscar quando enfrentarmos dificuldades e dilemas. Deveria ser o primeiro a ser buscado. Os israelitas escolheram seguir seus próprios caminhos, suas escolhas, e se meteram em confusão. Nós frequentemente fazemos o mesmo. Tentamos controlar nossas vidas sem a ajuda de Deus, e isso leva a dificuldades e confusão. Por contraste, quando nos mantemos em contato diário com o Senhor, criaremos menos circunstâncias dolorosas para nós mesmos e acabaremos executando exatamente o propósito que Deus nos fez, para o qual Deus nos formou. Olha, é uma lição breve, é um estudo bíblico breve, mas deixa uma lição muito profunda para as nossas vidas nos dias de hoje. Então, gostaria que vocês refletissem a respeito das lições que nos deixam Débora e Baraque. Elas incluem o seguinte: primeiro, que Deus muitas vezes chama as pessoas a darem um passo de fé para tentar o inesperado. Segundo, Deus muitas vezes usa pessoas e fontes improváveis para realizar os seus planos. Isso aqui está sendo repetido propositalmente, várias vezes, para que fique na sua cabeça, na sua mente, esta lição. Terceiro, que Deus muitas vezes exige grande risco e esforço da nossa parte, como parte do seu plano divino. No caso de Débora e Baraque, eles arriscaram suas vidas na guerra, enquanto Jael acolheu um fugitivo e arriscou a sua vida para acabar com a vida dele e ajudar a libertar Israel da opressão. O fato de Baraque seguir a orientação profética no empreendimento perigoso o dignificou. Ele preferiu um papel mais humilde, de alguém que executava as ordens vindas do Senhor. Ele, voluntariamente, se colocou sob a autoridade de uma mulher, a quem Deus havia animado e inspirado. A necessidade de pessoas que obedeçam à voz divina, como fez Baraque. Segundo o articulista do site www.cbeinternational.org, o autor de Hebreus não estava enfatizando uma preferência de gênero para a liderança de Baraque em detrimento da liderança de Débora, porque Débora não aparece nominalmente nessa relação de heróis da fé. Mas em vez disso, o Baraque é uma bela ilustração de uma pessoa que Deus usou para liderar, apesar das suas falhas evidentes. É Deus quem transforma nossas fraquezas, tanto dos homens como das mulheres, em força para conquistar reinos e liderar o seu nome. Que lição grandiosa, que lição poderosa, Há necessidade de pessoas que obedeçam à voz divina, como fez Baraque. Há necessidade de que essas pessoas se disponham, e essas pessoas hoje podem ser. Pode ser eu, pode ser você. Quem é que o Senhor está chamando hoje para um grande desafio? E nós estamos no sentido tão pequenos. Vamos colocar isso diante do Senhor e aprender que se o Senhor nos chama, Ele também nos capacita. Que Deus te abençoe e te dê uma maravilhosa semana. Na próxima semana, nós vamos voltar com um novo estudo e um novo herói improvável. Amém.